Graça e paz, amados. Novamente estamos de volta com vocês, amém? E estamos em mais uma edição da nossa série Compreendendo as Escrituras. E abra o seu coração, permita que a palavra de Deus faça a diferença em tua vida, amém? O tema do nosso estudo hoje é o seguinte: é pecado visitar o túmulo dos entes queridos? É uma pergunta, né? É pecado visitar o túmulo de entes queridos? Há dias atrás, nós tivemos o dia de finados, foi no dia 2 de novembro, e nesse dia muitas pessoas foram aos cemitérios visitar seus entes amados, as pessoas queridas que haviam partido. E muitas pessoas ficam, na verdade, com dúvida se é errado visitar nos cemitérios os que já partiram, né? Visitar os seus túmulos de pessoas amadas que já se foram. E principalmente quando são evangélicos, há essa dúvida. Então, existe alguma orientação bíblica? Podemos visitar o túmulo de entes amados que morreram? São perguntas, sabe, que ficam na cabeça das pessoas. Uma outra pergunta também: qual deve ser a nossa postura em relação aos que já se foram? Queridos, então nós faremos alguns comentários com o intuito de trazer esclarecimento a vocês, amém? Vamos procurar responder a essas perguntas. E eu estarei falando sobre as boas práticas e as más práticas em relação aos que já morreram. Amém, meus amados? Devemos visitar o túmulo dos que já morreram, dos que já se foram? Uma coisa que a palavra de Deus deixa muito claro para nós, irmãos, é que quando uma pessoa morre, o seu destino já está selado, ok? É importante você compreender isso aqui. A pessoa morreu, seu destino já foi selado. E não cabe a nós fazer julgamentos, né, se essa pessoa foi salva ou não, ok? Só Deus sabe, de fato. Vamos à referência de Hebreus. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Vejamos o que a palavra fala sobre este assunto. Hebreus 9, 27. Está escrito: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então vejam que a palavra diz que depois que as pessoas morrem, vem o juízo, ok? Todos serão julgados, diz a palavra. Portanto, meus amados, visitar túmulos com a motivação, por exemplo, de orar pelo morto, né? Ou de interceder por ele, imaginando que isso vai mudar o seu destino eterno, é contra o que a palavra de Deus diz, ok? Essa prática não é aprovada pela palavra de Deus. Até porque, como eu disse, o destino das pessoas que morrem já está selado. Já está selado, né? Então, a oração não vai mudar nada. Se a pessoa ela partiu em Cristo, como as Escrituras nos ensinam, ela vai para o céu. Ela vai para o paraíso, o terceiro céu, como nós já até estudamos aqui.
E se a pessoa ela parte sem Cristo, meus irmãos, a palavra de Deus é enfática também. Ela vai para o inferno. Não existe um lugar intermediário. A Bíblia sempre apresenta dois caminhos, duas portas. Não há lugar intermediário. Ok? Então, visitar os túmulos para orar por aquela pessoa ou rezar por aquela pessoa, para que ela vá para um lugar na presença de Deus, assim, essa oração não vai ter efeito, meus amados. Não terá, porque assim que morremos, o nosso destino de fato já está selado. O costume de orar pelos mortos, na verdade, vem da tradição católica. É uma tradição que está baseada, inclusive, nos livros apócrifos, como, por exemplo, Macabeus, é um deles. E esses livros, na verdade, não fazem parte dos livros inspirados da Bíblia. Não fazem parte do cânon, ok? Foram acrescentados, na verdade, no 6º século depois de Cristo. Ok? Por isso tem o nome apócrifos, ou seja, não inspirados. E a Bíblia, queridos, enfaticamente ela declara que a morte sela o destino das pessoas que morreram. Ela sela. E que os vivos não podem fazer nada pelos que se foram. Depois você pode ler a parábola do rico e Lázaro. Você verá ali claramente que nada pode ser feito pelos mortos em relação aos que estão vivos. A pessoa partiu, ela não faz parte mais deste mundo aqui dos vivos, debaixo desse sol. Então, amados, nós concluímos esse argumento aqui em primeira instância, afirmando que visitar os que já morreram com esse intuito não é correto. Ok? Não é correto, com essa motivação. É também errada a prática de agradecer aos mortos por alguma graça alcançada. Ok? Muita gente vai, principalmente no dia 2 de novembro, que é dia de finados, dia dos mortos, essas pessoas vão justamente para agradecer por algo que alcançaram. E eles vão agradecer aos mortos, né? Ou então eles vão para fazer-lhes promessas, como se, de algum modo, os mortos pudessem realizar alguma coisa pelos vivos. E todas essas práticas, queridos, elas são realizadas principalmente no dia de finados. E são práticas que não estão condizentes com a palavra de Deus, ok? Os mortos, eles não podem interceder por nós. E a nossa intercessão por eles também não tem nenhum efeito. Vejam o que a palavra de Deus diz. Eu gostaria que você lesse em 1 Timóteo, vamos agora para 1 Timóteo, capítulo 2, capítulo 2, versículo 5. A palavra diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Vejam, meus amados, que só Jesus é o mediador. Por quê, irmãos? Só Ele é o mediador. Porque Ele foi o único que ressuscitou dos mortos. Eu sei que houveram pessoas que foram ressuscitadas, inclusive por Jesus, por Pedro, Paulo, mas elas morreram de novo, ok? Foi uma ressurreição temporária. Agora Jesus, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele vive pelos séculos dos séculos. Então Ele é o único que tem o poder, a autoridade de interceder por mim e por você. Ele que esteve morto,
mas ressuscitou. Amém? Por isso a palavra diz que só Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então não existem outros mediadores entre nós e Deus, tá? Porque só Jesus é único, Jesus é Deus, Ele é o Senhor. Amém, meus amados? Então, sabedores de que essas práticas, ao visitar os mortos, não são condizentes, queridos, com a palavra de Deus, eu acredito, vou falar aqui para você, que podemos sim visitar os túmulos com as seguintes motivações, amém? Eu posso sim visitar o túmulo, você também pode, mas com as seguintes motivações: visitar o túmulo para cuidar dele, por exemplo, para cuidar, deixando-o limpo. Geralmente o mato toma conta, né? Se ninguém vai, os parentes, né, de quem faleceu, eles não vão ali, o mato vai tomar conta. Então é bom visitar, sim, para cuidar do túmulo, não é pecado, ok? É uma prática que honra a memória do falecido. Vamos ver isso na Bíblia? É uma prática aceitável a Deus. Vamos agora então lá para Gênesis. Vamos para Gênesis, capítulo 23, Gênesis 23, dos versículos 1 ao 4. A palavra de Deus diz: Sara viveu 127 anos. Morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Het: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Então vejam, queridos, que Abraão, ele comprou um campo para sepultar a sua esposa, Sara. E esse mesmo campo, amados, depois ele foi usado para o sepultamento do próprio Abraão. Também foi usado para o sepultamento de Isaque, de Rebeca. Posteriormente, também foi usado para o sepultamento de Jacó, Lia. Então, o que nós entendemos com isso, queridos, é que o local, durante décadas, ele foi cuidado, queridos. Vocês concordam comigo? Ele foi cuidado, ele foi limpo com carinho. Então, não é errado fazer isso, ok? Quando chegar o próximo dia de finados, se você estava com dúvida, não fique mais com dúvida. Você pode sim fazer a visita a quem era muito amado por você, ou é muito amado por você, e que faleceu. Com essa motivação, é claro. A Bíblia, queridos, mostra também o respeito e o cuidado pelo corpo dos que já morreram, ok? E é uma maneira também de nós honrarmos essas pessoas que partiram. Vamos ver isso, irmãos? Vamos agora, então, para Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 32. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser
a herança dos filhos de José. Então vejam, amados, que centenas de anos haviam se passado, ok? E os ossos de José, com certeza, foram cuidados, queridos, tá? Foram preservados. Né? José já havia falecido há centenas de anos, seus ossos foram guardados, cuidados, e foram transportados do Egito para a terra prometida, ok? E esse acontecimento foi a realização do desejo de José, centenas de anos antes, quando ele ainda estava vivo. Vamos ver esse desejo de José? Veja Gênesis capítulo 50, vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 50, versículo 25. Gênesis 50, versículo 25, a palavra diz: José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Então vejam que foi a realização do desejo de José, há centenas de anos antes, né? E quando eles saíram do Egito, eles cumpriram esse desejo e levaram os ossos de José, que com certeza foi muito bem guardado, cuidado, para que ele fosse sepultado na terra prometida. Então isso nos ensina, queridos, que o zelo correto, amém? O respeito, né, pelo corpo dos que partiram, claro, sem idolatria, ok? Não é pecado. Nós não podemos idolatrar, ok? Mas cuidar, né, para a preservação é sim uma maneira de honrarmos a memória de quem já faleceu. Ir a um túmulo também para fazermos uma reflexão da vida não é errado, queridos. Não é errado, ok? Para refletirmos na vida, né? Quão passageira ela é, quais as prioridades que devemos ter na nossa vida para que ela valha a pena, ok? Ser vivida. Muitas vezes a pessoa que faleceu, ela marcou a nossa vida. Foi uma pessoa muito, muito amada por nós. Né? E nos sentimos bem, inclusive, indo lá no túmulo e relembrando, né, o momento que tivemos com aquela pessoa em vida, matando, de certa forma, a saudade que temos daquela pessoa. Não é errado, queridos, fazermos isso, sabe? Chorarmos pelos que já se foram. Não é errado em visitar o seu túmulo nesse sentido. Não é pecado também. Vamos ver isso na palavra de Deus, queridos? Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Vamos agora para Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. A palavra de Deus diz: melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Então veja, não estou aqui pregando heresia para vocês, tá? Mas a palavra do Senhor diz que é muito melhor ir à casa onde há luto. No cemitério há luto, queridos, é como se fosse uma casa também ali. A casa aqui não é somente a referência à residência, não, tá? Há luto no cemitério, e como há, não é verdade? Então é melhor ir a esses lugares do que onde há banquete, queridos, porque onde há festa, as pessoas não pensam na vida, né? Elas só pensam ali em se divertir naquele momento. Mas onde há luto, há reflexão, sabe? E pensamos melhor na vida, pensamos em Deus, não é verdade? Então, queridos, não é errado, tá? Não é errado fazermos isso, né? Visitar o seu túmulo para refletirmos, para matarmos a saudade, para nos sentirmos
melhor, nos sentirmos bem em relação à dor pela pessoa que faleceu. O cemitério é um lugar, como eu já falei, onde há luto, ok? E está em evidência, né? Pode ser um local realmente de reflexão, um local onde nós poderemos aliviar o nosso sofrimento pelo ente que já se foi. Vamos ver isso na Bíblia também, queridos? Juízes, capítulo 11. Vamos agora para Juízes, capítulo 11, versículos 39 ao 40. Juízes 11, 39 ao 40. A palavra diz: ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel. Versículo 40. De as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefité, o gileadita. Então nós vemos aqui, queridos, que a filha de Jefité havia falecido, eu não vou entrar em detalhes, ok? Ela havia falecido. E as filhas de Israel, as moças de Israel, elas adquiriram um costume de, por 4 dias, chorarem pela filha de Jefité, certo? É claro que, possivelmente, elas iam ao túmulo dela para chorar, para lamentar a morte daquela moça que não pôde nem se casar, né? Faleceu e não teve como se casar. E elas, então, iam lá, né? Tinham esse costume. Então, nessa passagem bíblica, provavelmente, né? Essas moças iam ao túmulo chorarem por ela, pela filha de Jefité. Então, queridos, concluindo esse estudo, é necessário haver equilíbrio, amém? Nós precisamos de ser pessoas equilibradas sobre como tratamos a morte. Vocês concordam comigo? Temos que ter equilíbrio, temos que estar condizentes com o que a palavra de Deus diz, e a Bíblia nos instrui sobre o que é correto e o que não é correto fazer em relação aos que se foram. Então, recapitulando aqui, não é correto orar por eles, ok? Buscar bênção através deles, não é correto, a Bíblia não ensina isso. Não é correto buscar também mediação ou proteção deles, viu, queridos? Não é correto. Não se ofenda com o que eu estou falando, mas nós temos que procurar ser bíblicos, por termos a palavra de Deus como verdade absoluta, né? Eu, pelo menos, tenho a palavra de Deus como verdade absoluta, e eu acredito que você também tem, e devemos fazer conforme ela nos ensina, tá? Não somos, queridos, proibidos pela palavra de Deus de visitar um túmulo, de cuidar dele, né, ali do sepulcro, e nem de sentirmos saudades, né, de quem já se foi. E também não é proibido de irmos lá para refletirmos a respeito da vida, né, da brevidade da nossa vida. Podemos fazer isso de vez em quando, queridos. Amém? Visitar o túmulo onde essas pessoas foram sepultadas, com uma motivação correta. Amém? Sob a instrução da palavra de Deus. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Eu espero que esse estudo tenha trazido esclarecimento para a tua mente. Amém? Deus abençoe.